Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola de toda semana, onde no domingo pela manhã estamos juntos para aprender a palavra de Deus. Queremos agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar. Você que está nos acompanhando neste momento através das redes sociais, convide outro amigo, outra amiga, compartilhe este link, convide outras pessoas para estarem juntos conosco nesta manhã, adorando a Deus e aprendendo a sua palavra. Estamos iniciando ou encerrando mais um trimestre, né? Hoje estaremos estudando a 13ª lição de nosso trimestre. Estivemos estudando sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Com certeza, esse trimestre Deus falou fortemente ao nosso coração e na lição de hoje, na última lição do nosso trimestre, que tem como título a leitura da Bíblia e a educação cristã, com certeza o Senhor estará falando ao nosso coração. Neste momento nós queremos convidar você para orarmos. Vamos orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção especial sobre o nosso culto nesta manhã. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças, Senhor, porque de um modo tão maravilhoso nós fomos formados. Te agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, por ter nos dado o privilégio de poder nesta manhã, Senhor, estar em Tua presença no primeiro dia da semana, para te render graças, para te bendizer, para te dizer, Senhor, que só Tu és o Senhor soberano, só Tu és o nosso Deus, a nossa grande e eterna alegria. Neste momento queremos pedir uma bênção, Senhor, sobre todos aqueles que estão nos acompanhando neste momento, que o Teu Espírito possa neste dia, Senhor, tratar com cada coração por meio da Tua palavra. Abençoe o nosso pastor presidente, pastor Ailton, continue ajudando o Teu filho, dando força, saúde, vigor, firmeza, todo o ministério da Tua casa, todas as direções de EBDs, corpo docente e discente, Senhor. Continua ajudando, Senhor, os Teus filhos na condução deste grande trabalho, ó Deus. Abençoa, Senhor, o superintendente da Rede Brasil, Senhor, o evangelista Sonivaldo, toda a equipe, e que as Tuas mãos poderosas de Deus continuem derramando da Tua graça e do Teu Espírito nesta manhã. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, neste momento vamos adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais e convidamos o evangelista irmão Josa Dark para louvar ao nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer neste momento estar aqui perante os irmãos para adorarmos a Deus conforme nos orienta a direção da Superintendência da Escola Dominical. Nós vamos adorar a Deus com o hino 306, A Palavra de Deus é um Tesouro. A palavra de Deus é para mim um tesouro sem igual em valor. Fala do amor de Deus, do amor que não tem fim. Mais precioso do que ouro é este amor. A palavra de Deus é doce mais que o mel. O que a toma pela fé de ser fiel. Porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel, luz que guia pela senda da paz e alume os que em trevas estão, lâmpada que nos faz ver
os ardis de Satanás e que brilha mesmo na escuridão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. É um farol que sempre resplandeceu e que mostra o porto da salvação. Quem na arca já entrou e do mundo se esqueceu, chegará por certo à eterna mansão. A palavra de Deus é doce mais que o mel, o que a toma pela fé há de ser fiel, porque Deus nos concedeu o Emanuel, rocha viva donde mana leite e mel. Aleluia, glória a Deus. Meus amados, temos mais um hino que está na nossa lição de hoje. É o hino 505, As Palavras de Jesus. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos um banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial vigor me dão também, me trazem sempre do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, só as palavras de Jesus infundem-me o valor, afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer o gozo divinal do céu, me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Na provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz. As palavras de Jesus, lugar não há nem haverá no mundo de horror, em que eu perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vida,
me trazem à luz as palavras de Jesus. Aleluia! Queridos irmãos, esta semana estamos encerrando, o nosso trimestre com a lição cujo título é A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. O texto áureo da nossa lição está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. A verdade prática nos diz que a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. O primeiro tem como título: A Bíblia é o livro-texto da escola dominical. Segundo tópico: a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E o terceiro tópico: é preciso ler a Bíblia diariamente. A leitura bíblica em classe para a lição desta semana está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 ao 16. Vamos fazer a leitura, como comumente fazemos na escola bíblica dominical. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6 nos diz o seguinte: propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa de vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e labutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Queridos irmãos, nesse momento vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor do nosso culto e que o Senhor possa, pelo seu Espírito, nos ajudar a colocar estas palavras em nosso coração. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te rendemos graças pela leitura da tua palavra que foi realizada, Senhor. Neste momento, clamamos a tua misericórdia, a tua compaixão sobre as nossas vidas. E nos ajuda, Senhor, pelo Teu Espírito a colocar em prática tudo, Senhor, que foi lido nesta manhã por meio da Tua Palavra. Continua abençoando a cada um de nós, ao Teu Filho, que neste momento, Senhor, está sintonizado aqui com a Rede Brasil, que o Teu Espírito esteja visitando a vida de cada um. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas e convidamos o professor e auxiliar irmão Jonas Santana para proceder aqui com a oração pelos dizimistas e ofertantes. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa e santa paz do Senhor. Como é bom
nesse domingo estarmos aqui na casa de Deus, estarmos aqui na escola bíblica dominical, para aprender mais acerca da palavra do Senhor. E a escola dominical é um culto. E todo culto, meu querido irmão em Cristo Jesus, tem louvores, como já fizemos, tem a leitura da palavra de Deus, tem a exposição, tem o ensino da palavra, a pregação. Mas também tem o momento da oferta, tem um ato de ofertar. E lembre-se de uma coisa, a oferta é um ato voluntário, que parte de um coração feliz, dedicado e agradecido pelas bênçãos recebidas. Mas também a oferta é um mandamento do Senhor. E eu quero justamente ler um versículo com você nessa manhã de domingo, que encontra-se em Malaquias, no capítulo número 3. Vamos abrir a Bíblia? Você que está em casa, abra a Bíblia conosco. Malaquias, capítulo 3 e o versículo 10. O último versículo, ou melhor, o último livro do Antigo Testamento. Diz assim a palavra de Deus. Capítulo 3 e versículo 10 do livro de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É isso que a palavra de Deus tem a nos garantir nessa manhã de domingo. Os dízimos, as ofertas são um mandamento. Mas é bom deixar claro que esse mandamento seja realizado, seja feito por você com um coração grato, com um coração feliz, sabendo que aquele que tem dispensado as bênçãos celestiais sobre você se chama justamente Deus Jeová dos Exércitos. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, se você pode fazer nessa manhã esse ato de adoração, faça com amor, faça com muita dedicação. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente nos irmãos que estão mais distantes. Temos pessoas que estão em outros estados, uns que estão em outros países, tem aqueles que também estão acamados, alguns estão nos hospitais, mas tem aquele desejo forte de querer cooperar com a obra de Deus, seja através de seu dízimo, seja através de sua oferta, pode ser até mesmo através de um voto que você faz ao Senhor. Então, pensando justamente nisso, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus disponibilizou alguns canais. E um dos canais que vai aparecer agora na sua tela é justamente o site da igreja, um dos sites, o www.eadpeplay.org.br. Quando você acessar esse site, vai aparecer uma tela. E essa tela tem algumas opções sobre questão de oferta. Você pode dar seu dízimo, você pode também dar simplesmente uma oferta de gratidão, você pode até contribuir com o sistema de comunicação, pode contribuir também para missões, você pode também até pagar o seu voto. Vai depender da natureza da sua oferta, do seu ato de adoração que você deseja fazer, não somente nessa manhã, como também nos outros dias. Também, é claro, nós temos outras facilidades que aparecem agora na sua tela. São justamente o PayPal e o PagSeguro para aqueles que se encontram fora do Brasil. Nós também temos as contas, 3 contas. A conta na Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e no Banco do Brasil. Lembrando que todo o depósito tem que ser realizado em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E logo abaixo, você está vendo aí na sua tela o CNPJ da igreja, o 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Além desse recurso, também nós temos o Pix, muito bom. Talvez uma das melhores facilidades que surgiu nesses últimos dias é o Pix. E qual a chave? A chave do Pix aparece justamente aí na sua tela. Você está vendo o número 1, número 2, número 3 e abaixo do número 2 está lá o CNPJ da igreja. Deixa eu repetir para você, 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Todos em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. E querido irmão em Cristo Jesus, eu quero convidar você nesse momento para nós fazermos uma oração. Vamos orar a Deus, vamos falar com o Senhor da Glória, vamos orar agradecendo pelas bênçãos recebidas e por aquelas que Ele ainda vai nos conceder.
Vamos orar também para Jesus abrir porta de trabalho para quem está desempregado. Tem muitas pessoas desempregadas passando por necessidade, mas, meu querido, chegue diante de Deus. Deus é o dono do ouro, é o dono da prata, é o Senhor que abre porta onde não tem porta, transforma a porta pequena em uma porta larga, uma porta grande. Creia nisso, chegue diante de Deus com fé, com dedicação, sabendo que o Senhor está ouvindo, meu querido, as suas orações. Vamos orar para que Deus também aumente o pão dos seus filhos, socorra os necessitados. Vamos buscar a Deus nesse momento. Você que está em casa, curva a sua cabeça. Se você se sente à vontade, tem disponibilidade também, se ajoelhe, se jogue diante de Deus nesse momento. Deus tem uma palavra para você, mas também está ouvindo as tuas orações. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor da Glória? Quero lhe convidar nesse momento. Oremos a Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos diante de Ti para Te agradecer, meu Deus, pelo dom da vida, Te agradecer pela oportunidade de estar respirando, de estar aqui na Tua casa, junto com Teus servos, de poder dirigir a nossa fala nesse momento até o trono da graça. Senhor, abençoa esse irmão que nesse momento está diante de Ti, clamando e pedindo uma porta de trabalho. Tem misericórdia do Teu servo, meu Pai, aumenta o pão dos Seus filhos. E esse que vem dando seu dízimo, sua oferta, pagando seu voto, contribuindo para a missão, para o sistema de comunicação da igreja, abençoa, dispensa da Tua graça, do Teu amor e da Tua infinita misericórdia. Ajuda-nos, Senhor, recebe a nossa gratidão. No nome santo, no nome poderoso de Jesus, te pedimos tudo isso, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu querido, em Cristo Jesus, como é bom estar aqui na casa de Deus, como é bom estar aqui nessa escola bíblica dominical. E o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas bíblicas dominicais aqui no estado de Pernambuco, convida o evangelista Josadak para nesse momento louvar o Senhor com mais um hino. Fique conosco, continue adorando a Deus na sua casa. Deus tem uma palavra para o teu coração. Aleluia, vamos adorar a Deus com mais um hino. Lê a Bíblia, 556. Se desejas conhecer a mensagem do Senhor, tua alma enriquecer na verdade e no amor, leia a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida no Senhor, vai exultar. Leia a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Se almejas alcançar as promessas do Senhor e pretendes caminhar sobre a proteção da cruz, leia a Bíblia, teu fervor, nele vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Leia a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Sem verdades queres ir habitar com o Senhor, junto dele usufruir do mais rico e pleno amor. Leia a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Leia a Bíblia, teu fervor, nela vem alimentar tua vida redimida, no Senhor vai exultar. Aleluia, glória a Deus. Queridos irmãos, vamos agora para um momento especial, que é o momento do ensino da palavra do Senhor. Então, desde já, convidamos a você que está nos acompanhando
pegar o seu caderninho de anotações, sua caneta, seu lápis, sua Bíblia, deixar a sua Bíblia aberta. E se você não tem a revista desse trimestre, não tem problema, estaremos colocando na tela aqui todo o roteiro da lição da escola dominical e você poderá nos acompanhar aí direto da sua casa, no conforto da sua casa ou do seu trabalho. O importante é que você esteja conosco, nos acompanhando nesta manhã. Então, hoje nós estaremos estudando a lição 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. E tem sido escalado pelo nosso pastor auxiliar e professor irmão Jonas Santana. Meu irmão em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Como é bom, estamos aqui hoje na Escola Bíblica Dominical e dessa feita nós vamos estudar a lição de número 13. Se você tiver a sua lição, você pode abrir. Se você tiver, se não se preocupe que vai aparecer justamente na sua tela. É a lição de número 13, que tem por título A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. É a última lição que nós vamos estudar justamente desse trimestre. Próximo domingo já tem trimestre novo, já tem conteúdo também novo, vai ser falado justamente sobre o Sermão do Monte. Mas, meu querido irmão Cristo Jesus, nosso foco, na verdade, é a lição número 13. Como é a última lição desse trimestre, falando sobre a leitura da Bíblia e a educação cristã, eu acho que também se faz necessário a gente recapitular em rápidos momentos aqui como foi esse trimestre tão maravilhoso. E você vai concordar comigo. Esse trimestre foi uma bênção da parte de Deus. Nós estudamos sobre a supremacia das Escrituras Sagradas, um assunto de extrema importância. Na lição de número 1, por exemplo, nós falamos sobre a autoridade da Bíblia, estudamos sobre esse assunto, mostramos que a Bíblia é a maior fonte de autoridade para a Igreja do Senhor Jesus e, por sinal, o conteúdo da lição 1 também vai se fazer presente em todos os outros conteúdos. Você vai ver que quando nós começarmos a estudar a lição número 13, daqui a pouco, vamos falar mais uma vez sobre a autoridade das Escrituras Sagradas. E estudamos também sobre a inspiração da Bíblia. Foi a nossa lição, a lição de número 2, que falou sobre a Bíblia como sendo um livro plenamente inspirado. Observe, é um livro que é plenamente inspirado de capa a capa, uma inspiração plenária, ou melhor, completa. Tudo nela é inspirado. Falamos na lição número 3 sobre a inerrância das Escrituras Sagradas. Como foi bom estudar sobre a inerrância. Nós vimos também uma coisa muito interessante na lição número 3, que a Bíblia, ela não contém erros e ela não tem falhas. Vimos também naquele momento que pode existir, talvez, um problema na tradução, mas não no conteúdo das Escrituras. E na lição de número 4 estudamos uma lição até de característica até técnica, né? A estrutura da Bíblia, mas pense que uma das lições mais importantes, não vou dizer que seja mais, mas uma das mais importantes, onde nós estudamos a estrutura da Bíblia Sagrada. Como é que o texto bíblico está organizado em 66 livros. Antigo Testamento, Novo Testamento, a distribuição e a disposição desses livros, em livros entre Pentateuco, começando pelo Pentateuco, indo pelos livros poéticos, livros históricos e assim sucessivamente, até chegar, na verdade, no Novo Testamento. Estudamos também como ler as Escrituras Sagradas. Você lembra dessa lição? A lição número 5. Quando nós estudamos essa lição aqui, nós vimos a forma correta de ler a Bíblia. E somente recapitulando que a maneira correta de ler as Escrituras Sagradas, primeiro, é ter comunhão com o seu autor, comunhão com o próprio autor da Bíblia, que é justamente Deus. E depois, observando, é claro, o contexto, o que é que vem antes, o que é que vem depois daquele versículo, para ter uma ideia geral, né, uma compreensão total do capítulo, do livro que está sendo justamente lido. E também na lição número 6, vem uma parte de caráter bem devocional, a Bíblia como um guia para a vida. Em outras palavras, observe bem, a Bíblia como um guia para a nossa vida. Mostramos
que a Bíblia, além de ser fonte de autoridade, além de ser inspirada, além de ser inerrante, que tem uma estrutura própria, ela é o guia. Em outras palavras, é o nosso marco referencial para por ela nos guiar e nos pautarmos. Que também, a lição número 13, essa lição que nós iremos estudar, é uma retomada justamente dessa lição do número 6, de muitos princípios que estão inseridos na lição do número 6. E também a lição 7. Você lembra dessa lição? Se você esteve aqui conosco, estudou conosco, a lição número 7, que fala sobre a Bíblia transforma as pessoas. E meu querido irmão, naquela ocasião também foi dito que uma pessoa pode até questionar a veracidade, pode até questionar a veracidade, pode questionar, não quer dizer que vai encontrar erros, porque a Bíblia ela é perfeita, ela é completa. Mas alguém pode até se atrever a questionar determinadas passagens bíblicas. Mas ninguém pode negar que a palavra de Deus, quando ela é absolvida, aceita absolvida, ela transforma realmente as pessoas e a gente vê isso na prática, vê isso no dia a dia. Você, meu querido irmão em Cristo Jesus, que está indo na sua casa, que é um crente salvo, a leitura das Escrituras, quantas vezes ela nos transforma, nos modifica e nos modifica justamente para melhor. Isso foi o conteúdo da lição 7. E já na lição número 8, nós estudamos um assunto muito importante. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Veja que coisa linda. Claro que a palavra lei está sendo tomada aqui inicialmente para o Pentateuco, mas estudamos também que não é somente o Pentateuco ou os 5 primeiros livros das Escrituras Sagradas, mas sim todo o Antigo Testamento aponta justamente para Cristo. E o Novo Testamento, nesse caso que vai se fazer representar também aqui pelos Evangelhos, revelam justamente o Cristo. Veja que coisa interessante. Nós estudamos o Antigo Testamento, que apontava para Cristo, e o Novo Testamento revela a pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Revela Ele como? Como sendo o Messias prometido. Revela como sendo o Salvador do mundo. Revela também como sendo o nosso guia. Revela como sendo o Senhor e o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E na lição de número 8, nós estudamos as histórias e as poesias falam o coração. Que histórias? Nessa lição, foi bem interessante parar nela aqui, que nessa lição nós estudamos aquelas histórias lá do Antigo Testamento. A Bíblia tem gênero literário. Isso foi até mencionado aqui pela equipe que passou ministrando. Gênero literário. Tem textos narrativos, tem textos históricos, mas também nós temos textos poéticos ali dentro. E nos textos poéticos, nós encontramos o livro de Salmos, nós encontramos os livros de Cantares de Salomão. Quer dizer, são gêneros literários diferentes, mas mesmo assim, com gêneros literários diferentes, que mostra a riqueza literária das Escrituras Sagradas, nós encontramos a mensagem de Deus. Veja como a mensagem da Palavra de Deus se fez presente através de textos narrativos, através de textos históricos, através de textos poéticos. E os livros poéticos são realmente livros que encantam, falam o nosso coração. O que dizer, por exemplo, de Salmos? Todo mundo conhece o livro de Salmos. O que dizer, por exemplo, do livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão? São coisas que tocam, chegam mais junto da gente. Observe que coisa bonita é nós olharmos para as Escrituras Sagradas, ver essa diversidade de gêneros literários e Deus se utilizar de cada escritor dentro da sua capacidade, dentro do seu mundo, e a partir desse escritor a mensagem, a palavra de Deus alcançar o mundo inteiro. Só Deus é quem pode fazer esse milagre tão lindo. E na lição de número 10, nós falamos sobre as profecias que despertam e trazem esperança. Interessante que a lição número 10 mostra as profecias bíblicas. O foco foi falar das profecias bíblicas que despertam e trazem esperança. Já a questão do dom de profecia concedido
mediante o batismo com o Espírito Santo, esse dom já foi trabalhado em outras lições, mas o foco dessa lição era justamente mostrar as profecias registradas nas Escrituras Sagradas. E naquela feita também foi dito uma coisa, meu querido irmão, que existe tantas profecias registradas na Bíblia e muitas delas, vamos focar aquela que aponta para a volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para buscar sua igreja amada. Por isso que desperta e trazem esperança. É a garantia que Deus cumpre, que Deus fala. E na lição de número 11, veja que coisa, a lição de número 11, o título dela foi Lucas e Atos. Porque o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos e o livro de Atos foram escritos pelo mesmo autor, Lucas. Lucas, o médico amado, que não era judeu, é bom dizer isso aqui de passagem, não era judeu, o médico amado, ele escreveu o Evangelho que leva seu nome, Lucas, e escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos. Interessante que é um médico que foi um excelente escritor e, acima de tudo, um excelente historiador para pegar todos os fatos e colocar. Mas, depois que a gente falou sobre Lucas, agora vem um modelo, o modelo pentecostal para hoje, que ficou registrado. E nesse modelo pentecostal proposto, não é pela gente, mas é proposto pelo texto bíblico. Tem que ficar claro algumas coisas e vale a pena rever aqui para você nesse momento. É dizer que no modelo pentecostal, que é para hoje, que é o mesmo de Atos dos Apóstolos, é Jesus de Nazaré batiza com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo não cessou com a morte do último apóstolo. Não ficou restrito somente ao livro de Atos dos Apóstolos, que corresponde a um período de 30 anos. O batismo com o Espírito Santo, ele é uma realidade presente na igreja do Senhor Jesus Cristo. Não existe nenhum texto bíblico que venha mostrar que Jesus deixou de batizar. Por outro lado, a Bíblia ela começa a apontar que o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas, é real, acontece, é presente, está no meio da igreja. Então, nesse primeiro modelo, a primeira coisa que você, meu querido irmão, que ainda não é batizado com o Espírito Santo, é saber que Jesus batiza e que a evidência física inicial são as línguas estranhas. Nesse modelo também, é bom deixar claro que existem os dons espirituais provenientes após o batismo com o Espírito Santo. Está registrado lá em primeiro livro aos Coríntios, capítulo 12, versículo 1 por diante. Então é o modelo que fica. Jesus batiza e a evidência, o falar em línguas. E que os dons espirituais, que são os instrumentos, as dádivas, vamos dizer assim, podemos dar vários adjetivos, instrumentação, as dádivas, os recursos que Deus tem concedido à sua igreja para que a pregação do Evangelho seja mais eficiente e possa alcançar mais vidas. Então esse foi o modelo, uma lição de suma importância para despertar você, que já é batizado com o Espírito Santo, para buscar os dons, para despertar também você, que ainda não é batizado, veja o que estou dizendo, ainda não é batizado, mas que Jesus de Nazaré tem o interesse de te batizar com o Espírito Santo. E a lição 12, vamos lá para a lição 12. Tudo isso nós estudamos nesse trimestre, veja que coisa rica, que coisa bonita. Na lição 12, as epístolas instruem e formam os cristãos. Então, interessante que essa lição, ela foi bem delimitada, a falar somente das epístolas, que é um gênero literário próprio daquela época. Uma epístola nada mais é do que uma carta formalizada. É diferente de uma carta comum. Na verdade, é uma epístola, ou melhor, uma carta bem formalizada. E essas cartas foram utilizadas na época para transmitir as instruções que os apóstolos do Senhor Jesus, inspirados pelo Espírito Santo, conduziram justamente para a igreja. Aí nessas epístolas nós vimos, das 21, 13 são lá do apóstolo São Paulo. E as outras epístolas gerais, epístolas dirigidas a pessoas, epístolas dirigidas a igrejas, epístolas de caráter universal, como é o caso, por exemplo, aos Hebreus,
que é dirigida a todos, né? A todos os cristãos, na verdade, dispersos, a primeira epístola de Pedro. Veja que esses foram recursos que existiam na época, que Deus se utilizou para que a sua palavra, a sua mensagem, a mensagem que forma, que instrui, fosse justamente levada para que o povo da igreja pudesse assim entender e aceitar. Então, essa epístola foi a lição de número 12 que nós estudamos. Já a lição número 13, vamos abrir agora a nossa lição. A última lição, ela traz esse coroamento do trimestre, porque o título dela é A Leitura da Bíblia e a Educação Cristã. Vamos abrir a nossa lição lá na introdução da lição. Na introdução. E vamos ler o tópico, ou melhor, vamos ler a introdução da lição. Eu estou na página 92. Vamos ler a página 92, somente a introdução que vai aparecer aí na sua tela. E nós vamos falar um pouco sobre a importância da leitura e falar também sobre o que é essa educação cristã, que é proveniente, é bom deixar claro, da leitura da palavra de Deus. Observe o texto da introdução. Diz assim: a educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outros, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. A leitura e o estudo das Escrituras servem de base para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como também fora dele. Aí o tópico 1, somente para a gente ler: a Bíblia é o livro-texto da Escola Bíblica Dominical. Vamos continuar mais um pouco para fazer uma leitura mais completa. Tópico 1 da lição, página número 92, tópico 1 e o item 1. Vamos ler alguns trechos, não ler ele por completo. O item 1 diz assim: o currículo adotado. A escola dominical é, por excelência, ensino bíblico. As revistas que integram o currículo são de lições bíblicas. A Bíblia é o livro base para todo o seu ensino e aprendizagem. João capítulo 5, versículo 39. O currículo da EBD preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como a única regra infalível de fé e prática. Nós podemos ver isso no segundo livro ao Timóteo, capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. Em vista disso, as doutrinas bíblicas reproduzidas no material didático servem como padrão para o viver diário e a formação do caráter cristão. Somente até aqui, depois nós voltamos para analisar mais um pouco. Observe bem, meu querido irmão em Cristo Jesus. A leitura da Bíblia, que é de suma importância para a vida de qualquer cristão. Leitura das Escrituras Sagradas. Vamos lá para o Antigo Testamento. Tem um texto lá no Antigo Testamento, que é Josué capítulo 1 e versículo 8, para mostrar a importância da leitura. Se você está em casa, se não tiver sem lição, mas abre a Bíblia, pega uma Bíblia próxima a você, diz assim o capítulo 1 e o versículo 8 do livro de Josué. Veja a importância da leitura das Escrituras. Você já aprendeu nesse trimestre que a Bíblia ela é a autoridade máxima, que a Bíblia ela é inerrante, que a Bíblia ela é inspirada, plenamente inspirada, que ela é nossa regra de fé e prática. Logo, com base em todos esse estudo que nós já fizemos nesse trimestre, a leitura da Bíblia é fundamental para a vida de um cristão, porque ali está tudo o que a gente precisa para ser mais santo, para ser mais crente e para chegar justamente no céu. Com base nisso, nós iremos ver agora o incentivo que as Escrituras Sagradas mostram em relação à importância da leitura. Olha capítulo 1 de Josué e o versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho
e então prudentemente te conduzirá. Nunca se aparte da tua boca o livro desta lei. Olha que coisa interessante, é a segunda sentença. Medita na palavra de Deus, de dia e de noite. Então você está percebendo que a leitura das Escrituras Sagradas é algo vital que um crente em Cristo Jesus ele tem que fazer. Então leia. E meu querido, vale mostrar uma coisa aqui nessa manhã de domingo sobre leitura das Escrituras Sagradas. Hoje nós não temos desculpa para dizer que não podemos ler a Bíblia. Por quê? Nós temos a Bíblia em diversos formatos. Hoje nós somos mais privilegiados que os nossos pais lá atrás, porque eles só tinham um texto impresso. Hoje você tem a Bíblia em diversos formatos. Dá para ler pelo computador, dá para ler pelo celular, dá para ler pelo smartphone, dá para ler o livro. Nós temos ele em diversos tamanhos, com letra maior, com letra menor. Uma linguagem facilitadora, a revista corrigida, por exemplo, que nós estamos usando, é uma linguagem mais culta. Mas existe uma NVT, uma NAA, uma nova Almeida atualizada, uma nova versão transformadora. São linguagens que facilitam o entendimento das Escrituras. Então você está percebendo, meu querido, que nós temos uma série de recursos hoje à nossa disposição, que nos impede de dizer assim, não dá para ler. Dá. A Bíblia é uma leitura fundamental. Guarda esse versículo de João 1, Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim, medita nela de dia e de noite. Existem outros textos, por exemplo, que nós podemos mencionar, Deuteronômio. Vamos abrir a palavra de Deus, nós estamos na escola dominical, estamos falando da importância da leitura, capítulo 17 e o versículo 19. Na verdade, você que está em casa depois pode fazer uma leitura mais completa. Capítulo 17 de Deuteronômio, começando do versículo 14 até o versículo 20. Que em muitas versões da palavra de Deus já está distribuído assim, a eleição e os deveres de um rei. E é curioso que lá no versículo de número 19, diz assim, isso são as recomendações para um rei. É quando Deus diz que Israel sim terá um rei no futuro. E esse rei tem algumas coisas a cumprir, alguns critérios para ser atendido. E entre os critérios a ser atendido, vejam a recomendação que é dada ao rei. E o terás, falando sobre a Bíblia Sagrada, ou melhor, sobre a palavra de Deus, e o terás nele. E lerá todos os dias da sua vida para que aprendas a temer ao Senhor, seu Deus, para guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para fazê-los. Quer dizer, o rei tinha que ter uma cópia da lei junto dele, para que todos os dias da sua vida ele viesse ler. Mas com qual finalidade? Ler para aprender a temer a Deus. Então você está vendo a importância das Escrituras Sagradas. Primeiro é a palavra do Senhor, inspirada. E agora, para a gente fazer o que é correto. Então medita nela de dia e de noite. Nós temos diversos recursos hoje para ler as Escrituras Sagradas. E além disso, para fazer o que é certo, o que é correto. Nós temos mais alguns textos que eu quero ler com você nesse momento aqui. Salmo 119, vamos ler? Salmo 119, aquele livro poético que nós estudamos em uma lição passada, e o versículo de número 15. Deixa eu pegar o texto aqui com você. Salmo 119 e o versículo de número 15. Diz assim a palavra de Deus: folgo mais no caminho dos teus testemunhos do que em todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. O salmista está dizendo, é mais importante ler e meditar na tua palavra. Vamos resumir o que o salmista está dizendo? Salmo 119, do versículo 14 até o versículo 16. Fazer uma leitura completa, observando texto e contexto. E o salmista está dizendo o seguinte, é mais importante ler, meditar na tua palavra. É melhor ter alegria na meditação da tua palavra do que nas riquezas. E é verdade. As riquezas, meu querido irmão em Cristo Jesus, as riquezas passam, elas vão embora. Hoje você tem, amanhã talvez você não tenha. Então elas são efêmeras, passageiras. É isso que o autor está dizendo aqui. Então é muito melhor me alegrar na
tua palavra, Deus, porque eu sei que ela é permanente. Você está observando a importância da leitura da palavra de Deus? Eu precisava desses versículos para poder fazer a introdução justamente desse tópico 1, porque o tópico 1 que nós lemos, que mostra que a escola bíblica dominical tem as suas lições, que são lições bíblicas. Tópico 1 e o item 1, como nós lemos. Ora, se são lições bíblicas, é lógico que o texto que tem que ser trabalhado vai ser o texto bíblico, com a finalidade, com várias finalidades. E uma dessas finalidades é justamente no melhoramento e no aperfeiçoamento do caráter e da conduta cristã. Veja a importância da escola bíblica dominical. Lições bíblicas, sistematizadas, sequenciadas. Observe que nós estudamos as autoridades das Escrituras nesse trimestre, por exemplo, desde a lição 1 até a lição 13, uma sequência de assuntos. E essa sequência, todas elas são bíblicas, evidenciando o texto bíblico. Por quê? Para ajudar na formação e no aperfeiçoamento do caráter cristão e, é claro, acima de tudo, dizer a quem ainda não é crente, que nem aceitou Jesus como Salvador, que na Bíblia está revelado o Salvador do mundo, que se chama Jesus de Nazaré, uma palavra de esperança para quem está lá fora. Jesus pode salvar a tua vida, te transformar, te fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos voltar lá para a nossa lição? Vamos para a nossa lição? Página de número 93 da nossa lição. 93, tópico 1 e o item de número 3, o padrão ético e moral. Onde é que está esse padrão ético? Na palavra de Deus. Nós estudamos isso em outras lições. A ética do mundo é uma ética que se molda às circunstâncias. A moral do mundo é aquela moral folgada, é aquela moral que vai se adaptando às realidades. Hoje pode ser certo, amanhã pode ser errado e assim sucessivamente. Mas é bom deixar claro, esse é o padrão ético do mundo sem Deus, do mundo sem esperança. E o padrão ético e moral que provém das Escrituras Sagradas, da leitura e da meditação da Bíblia. Quais são as características desse padrão ético? Primeiro, esse padrão ético, ele é absoluto. Vamos ler um versículo? Mateus, capítulo número 24. Abra sua Bíblia conosco nessa manhã. Se alegre nesse momento de nós estarmos estudando junto a palavra de Deus e esse incentivo que fica para a leitura. Olha, Mateus, capítulo de número 24 e o versículo de número 35. Nós precisamos desse versículo para embasar que o padrão ético e moral presente nas Escrituras Sagradas é um padrão que tem algumas características, são irrevogáveis e é inalterável. Olha o versículo 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Por que foi citado esse versículo aqui? Para dizer que a Bíblia, ela tem um padrão que não pode mudar, não muda de acordo com as circunstâncias. Meu querido irmão em Cristo Jesus, a mesma santidade, deixa eu me dirigir a você nesse momento aqui, e dizer, meu querido irmão em Cristo Jesus, a mesma santidade, o mesmo padrão ético, moral, exigido lá no Antigo Testamento, que um crente, um salvo em Cristo Jesus tem que ter, é o mesmo padrão ético, moral exigido no Novo Testamento também. Talvez lá foi dito de uma maneira, através dos sacrifícios, através de toda a liturgia presente no Antigo Testamento. Foi dito daquela forma, mas o princípio moral não é maior nem menor do que o Novo Testamento. Por outro lado, no Novo Testamento, esse padrão é ressaltado. O mundo pode ter seu modismo, o mundo pode ter simplesmente sua forma de pensar, mudar seus padrões éticos, mas a Bíblia, lembre uma coisa nessa manhã de domingo, a Bíblia nunca vai mudar o padrão ético e moral. Isso é inalterável, é uma lei do Senhor, são princípios. Somos nós que nos moldamos às Escrituras
e não as Escrituras para se moldar justamente aos nossos gostos. Veja que coisa linda que eu quero que você nessa manhã deixe isso bem claro. A palavra de Deus, ela não pode ser alterada nem ser ressignificada por ninguém. Simplesmente ela é inalterável. Seu padrão ético, moral exigido é simplesmente permanente. E é com base nesse padrão ético e moral que nós podemos falar de educação cristã. E educação cristã. Veja o título da nossa lição: a leitura da Bíblia e a educação cristã. Leitura, você já viu conosco nessa manhã de domingo a importância de ler. E é bom deixar claro, não é somente ler como se lê um jornal. Não é somente ler, é ler e se deixar absorver pelo texto bíblico. Então essa leitura efetiva, quando ela vai sendo feita, lendo, vendo as verdades sagradas, aplicando na vida, já vai se constituindo uma educação cristã baseada nas Escrituras Sagradas. Então essa é a educação que vai moldando o nosso caráter, nos aperfeiçoando, nos fazendo estar mais perto de Deus, como servos dele e aperfeiçoados justamente por ele. Vamos voltar para a nossa lição? Vamos falar mais um pouco? Estou na página de número 93. E a página número 93, o tópico 2, que vai aparecer agora na sua tela. Tópico 2, a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia, da Palavra de Deus. Vamos ler o tópico 1, somente um trechinho, somente uma sentença, que vamos falar de educação. Nós já começamos a falar para você que essa educação cristã baseada nas Escrituras Sagradas, nos princípios exarados. Veja que toda educação cristã vai conduzir o homem à santidade. Toda educação cristã vai conduzir o homem a viver dentro da justiça de Deus. Vamos ler o texto. O conceito de educação cristã, a palavra educação vem do latim, educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento destaca-se a palavra grega paideia, com o sentido de instrução. O dicionário bíblico de Wycliffe assegura que quando aplicada às crianças, a palavra tem sentido de treinamento e correção. Mas, no caso de adulto, se refere ao que se desenvolve, aquilo que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões. Veja que coisa. O dicionarista Wycliffe, ele diz: naquilo que se refere à palavra educação, que literalmente significa conduzir, tirar para fora, está se baseando na etimologia da palavra grega e da palavra hebraica e da palavra latina. Conduzir, guiar, treinar. E o dicionarista Wycliffe, dicionarista bíblico, é bom deixar claro que tem um dicionário chamado Dicionário Bíblico de Wycliffe, que está sendo citado aqui pelo autor da lição. Ele diz que quando a palavra educação é aplicada à criança, visa treinamento e correção. No caso está lá, ele treina naquilo que deve ser feito de maneira correta e corrige se houver algum desvio no momento. Mas quando aplicada ao adulto, faz referência ao desenvolvimento das habilidades que a pessoa tem na alma. E, acima de tudo, corrige os erros e controla as paixões. Veja, desenvolvimento, é isso que a educação, que a palavra educação, no seu significado etimológico, quer dizer para a gente. Primeiro, desenvolvimento, depois correção e controle das paixões. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Vamos abrir esse texto? Vamos ler esse texto, é muito importante para nós nessa manhã, para falar dessa educação bíblica proveniente do estudo minucioso da palavra de Deus. Capítulo de número 3 e o versículo de número 16. Quero que você nos acompanhe nessa manhã de domingo. Diz assim a palavra de Deus: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para
Acompanhe comigo os verbos. Proveitosa para ensinar. Palavra de Deus proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então, essa é a finalidade da Bíblia. Agora, essas são as características, deixa eu só refazer. Essas são as características da Bíblia. Instruir, ensinar, redarguir, corrigir, instruir. Agora, a finalidade, versículo 17. O versículo 17 diz que tudo isso é para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então, o que é que a leitura bíblica faz com a gente? Ela instrui, coloca no caminho certo. Ela corrige os erros que porventura serão cometidos. Ela nos coloca dentro do padrão de Deus, para que o homem de Deus venha a ser perfeito. Quando está se falando de perfeição, não está se falando na perfeição igual a Deus, está se falando de completude. Quer dizer, é aquilo que aprendeu para se viver de maneira certa. E as Escrituras Sagradas nos garante isso quando a gente se passa a ser educado simplesmente com a palavra de Deus. Meu querido irmão em Cristo Jesus, há um incentivo tão grande dos apóstolos, um incentivo tão grande, que lá no Novo Testamento, primeiro livro aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, Paulo, ele diz assim: pelo que vos conjuro que esta epístola é tão importante, essa leitura, essa meditação, essa vivência, é a partir daí que vem a educação cristã, que o apóstolo São Paulo, no segundo livro, ou melhor, apóstolo São Paulo, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 27, diz assim: eu quero que essa epístola seja lida, mas antes disso ele diz assim: te conjuro, que em outras versões você vai dizer o seguinte: eu te responsabilizo que essa epístola seja lida em todo lugar, em toda a igreja que ela for recebida, seja lida. Por qual razão? Por qual finalidade? Porque é ali que estão as verdades das Escrituras Sagradas, é ali que está a palavra santa de Deus, que tem um poder de modificar vidas. Querido irmão em Cristo Jesus, a verdadeira educação, deixa eu me dirigir para você nesse momento aqui, a verdadeira educação baseada nas Escrituras Sagradas, ela muda o homem, mas muda para melhor. Muda para melhor. Quantas pessoas que baseado nas Escrituras Sagradas, olhe, vamos trazer um exemplo prático para que você nos entenda. O livro de Efésios, a Epístola aos Efésios, capítulo 4, todo o capítulo 4, vê na prática aquela educação cristã. Diz de maneira muito clara, sem citar versículo, mas só o capítulo 4, porque não dá tempo para a gente ler todos os versículos do capítulo 4 de Efésios. Mas observe, quais são as verdades que estão ali, que fazem parte dessa educação cristã, proveniente da leitura das Escrituras Sagradas. Primeiro, não mentir. Na educação cristã não se permite a mentira. Na educação cristã não se permite a falsidade. Na educação cristã não se permite o roubo, a farsa. Na educação cristã não se permite a traição. Na educação cristã não se permite a palavra torpe, que a Bíblia fala diversas vezes sobre isso. Não se permitir que a boca do salvo, a boca do crente, ela é santa, meu querido irmão. Não se permite palavrões. Então veja que a educação cristã, proveniente da leitura das Escrituras Sagradas, começa a moldar, a trazer a forma disso. Não permite que a gente tenha ódio do nosso irmão, deteste ele de jeito nenhum. Não tem uma ira tão elevada que venha cometer homicídios, né? Muitas vezes o homicídio não é feito de maneira literal, mas muitas vezes há pessoas que matam o outro dentro do coração dela. Você está percebendo que essa educação, que é a educação bíblica, que vai moldando, trazendo mais para perto, incentiva a questão de uma comunhão íntima e pessoal com Deus, faz com que a gente se aproxime mais do Senhor através da oração.
A educação cristã, Colossenses, capítulo 3, todo o capítulo 3, é incrível como o apóstolo São Paulo diz assim, mortificai os vossos membros. O que é que Paulo está dizendo? É difícil porque existe ainda a natureza pecaminosa que está lá dentro do homem. Todos nós temos. Só se livra de duas formas. Primeiro, ou se falecer, ou se não, no arrebatamento da igreja. Mas enquanto estiver vivo, independente da idade, a natureza pecaminosa está lá, puxando para baixo, querendo, desejando fazer aquilo que é mal. O que é que a educação cristã vem? Vem para subjugar isso e mostrando os caminhos. Busque a Deus, ore ao Senhor Jesus. Você tem um amigo chamado Espírito Santo. Deixa eu dizer que eu acredito que seja uma orientação de Deus para você que está nos ouvindo nessa manhã de domingo. Os vícios, que a educação cristã não permite os vícios. Ah, irmão, mas é muito difícil, sim. Pode ser difícil se livrar, mas existe um Deus no céu, nas regiões celestiais, que tem poder, meu querido irmão em Cristo Jesus, para você, para que qualquer homem que se chegar diante de Deus, seja lá qual for os problemas de vício, e Jesus curar, Jesus dá força para vencer. Então, essa educação cristã, ela liberta, ela forma, ela molda. E observe que a gente vai se parecendo mais com Jesus. É isso que Paulo está dizendo na segunda epístola a Timóteo, capítulo 3. Nós lemos o versículo 16 e o versículo 17. No versículo 17, nós vemos as características, para que serve a Bíblia Sagrada. Mas no versículo 17, Paulo diz, para que a finalidade? Para que o homem seja o homem de Deus, ainda diz assim, o homem de Deus, pertencente a Ele, venha a ser perfeito e perfeitamente instruído, ensinado para toda boa obra. Então, nessa manhã de domingo, meu querido irmão em Cristo Jesus, ame a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. E se você puder fazer isso em família, faça. Faça. Sabe por quê? Vamos abrir a nossa Bíblia, Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 12. Vamos abrir a Bíblia conosco nesse momento. Vamos abrir. Nós queremos terminar essa lição tão rica, a última lição desse trimestre, mostrando a importância da Escritura Sagrada, da leitura da Bíblia. Essa educação cristã proveniente dessa leitura, veja que é educação proveniente do texto bíblico. Olha o capítulo 31. Diz assim, capítulo 31 e o versículo de número 12 de Deuteronômio. Diz assim a palavra de Deus. Ajunta o povo. Preste bem atenção nesse versículo. Veja os personagens que irão aparecer. Ajunta o povo, homens e mulheres e meninos e os teus estrangeiros que estão dentro das tuas portas. Para quê? Para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus e tenham cuidado de fazer conforme tudo está escrito nas palavras desta lei. Veja como ele começa, ajunta o povo. Esse povo, quem está compondo esse povo? Homens, mulheres, meninos não ficaram de fora da leitura, do ensino, da ministração e da educação cristã, os meninos. E Deus diz no capítulo 31 e versículo 12, dizendo a Israel, nem os estrangeiros ficarão de fora. Não é somente para Israel isso aqui. Não é somente para a mulher, para o homem, para o menino de Israel, não. O estrangeiro, aquele que for de outra nacionalidade, mas se estiver dentro das tuas portas, para que ouçam, aprendam, mas aprendam o quê? A temer ao Senhor vosso Deus e tenha cuidado de fazer todas as palavras dessa lei. Se você pode fazer essa leitura em conjunto com sua família, faça. Você pode convidar seus filhos, convidar sua esposa para ler. Meu querido, nos permita nessa manhã, tanto tempo se gasta
com redes sociais. Há pessoas que dizem, eu não tenho tempo de ler, o tempo é muito corrido. Mas se você observar, se gasta tanto com as redes sociais, são as mais diversas, não vai citar nome, não vamos citar nomes aqui, deve estar passando na sua cabeça o nome de algumas. Aí é claro, se gasta tanto tempo. Quando você vai ver uma mensagem daqui a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e não se dá conta que esse tempo, se fosse bem administrado, poderia, meu querido irmão em Cristo Jesus, ser utilizado para a leitura e meditação das Escrituras. Lhe garanto que você ia ganhar muito mais. Dizer como disse Davi no Salmo 119, e versículo 14, 15 e 16 que nós lemos. É muito melhor a meditação, Senhor, nos teus preceitos. Eu me deleito nos teus preceitos. Eu me alegro nas tuas leis, nas tuas normas, naquilo que a tua palavra me diz, mais do que nas riquezas. Que as riquezas passam, as riquezas fomentam a vaidade, mas a palavra de Deus não fomenta a vaidade. A palavra de Deus fomenta a humildade, de chegar diante do Senhor e reconhecer que nós somos pó, cinza e que simplesmente, se não for a infinita misericórdia de Deus, nós não estaríamos vivos. Então, nessa manhã de domingo, vamos finalizar dizendo a você nessa manhã que medite na palavra de Deus dia e noite. Josué capítulo 1, versículo 8, que fica esse versículo para finalizar esta lição. Medita na palavra de Deus, nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nela dia e noite, para que tu tenhas cuidado de fazer conforme tudo está escrito neste livro. Que Deus te abençoe, abençoe a você, abençoe sua família. E meu querido irmão em Cristo Jesus, se nesse ambiente que nós estamos aqui na Escola Dominical, se existem pessoas que estão aí nos assistindo, que não foi um pacto, não foi um encontro com Jesus, procura a igreja, ou se não, manda mensagem para a gente. Jesus quer salvar a tua vida. Jesus pode salvar a tua vida nessa manhã de domingo, te conceder perdão de pecado, te dar vida e restaurar a tua vida. Se você sente e quer aceitar Jesus, manda mensagem aqui para a Rede Brasil, ou se não, procura a igreja, mas aceita o Senhor Jesus e venha fazer parte desse mundo tão bom, que é o mundo de estar ao lado do Senhor, aprendendo da sua santa e gloriosa palavra. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Queridos irmãos, que ensino maravilhoso tivemos nesta manhã, encerrando esse trimestre que com certeza vai deixar saudade. Aprendemos sobre a supremacia das Escrituras e queremos desde já convidar você, na próxima semana, estamos iniciando mais um trimestre que com certeza há de ser abençoado como foi este. Então, queremos neste momento orar ao Senhor, pedir uma bênção toda especial em favor da sua vida e pedir que Ele continue lhe abençoando durante este dia. A programação da Rede Brasil continua após o culto da Escola Bíblica Dominical. Não desligue a sua TV, há uma programação toda especial, pensada exclusivamente para você. Vamos adorar o Senhor neste momento, orando, buscando a sua presença. Se você puder curvar a sua cabeça neste momento, ore conosco. Pai, em nome de Jesus, queremos te render graças, Senhor, pela oportunidade maravilhosa que nos concedeste de estarmos aqui nesta manhã, encerrando mais um trimestre para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Iniciamos o ano na Tua presença, aprendendo a Tua palavra, estamos encerrando o trimestre com o mesmo vigor, com a mesma alegria, com a mesma força, Senhor, que o Teu Espírito tem compartilhado a cada um de nós. Abençoa todos aqueles que foram alcançados através desta programação, Senhor. Continua fortalecendo, dando força, graça. Aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, que possam, Deus, tomar uma decisão nas suas vidas e Te aceitar como um único e suficiente Salvador. Continua abençoando o Teu povo
Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, nosso muito obrigado por ter estado conosco nesta manhã, adorando a Deus aqui na Escola Bíblica Dominical. E não esqueça, próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos juntos aprendendo mais uma lição e agora iniciando mais um trimestre que com certeza chegará cheio de bênçãos e prosperidade sobre as nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.